balanço que pode ser feito desses quase 40 dias de greve dos professores e técnicos administrativos, na sua opinião? Em primeiro lugar, a consciência que todos devem ter do prejuízo que uma paralisação como essa causa à instituição e, naturalmente, a instituição é feita de pessoas ou por pessoas. E, como se diz popularmente, o pau se quebra nas costas do mais fraco. E os estudantes é quem tem, de fato, o grande prejuízo nesse processo. Os professores e técnicos reivindicam a reposição salarial por conta da database. Eu considero legítima a reivindicação da database, mas na condição de gestor da universidade eu tenho um limite. E esse limite é o orçamento que eu recebi, orçamento este que foi aprovado desde o ano passado. E quando o orçamento foi aprovado, todos tinham consciência dos limites que esse orçamento impunha ao conjunto da universidade. E dentro dessas limitações, nós vimos tentando fazer com que nenhuma atividade seja interrompida, que nenhum programa de bolsa, por exemplo, para os estudantes, e apoio aos professores, aos pesquisadores, e capacitação e qualificação de professores e técnicos, que nenhum programa desse seja interrompido. Entretanto, do ponto de vista salarial, nós temos uma limitação orçamentária e essa limitação impede a concessão de reajustes. E eu venho dizendo isso, discutindo isso com os sindicatos, desde o início do ano, quando nós tivemos as primeiras reuniões. Infelizmente, logo no início das aulas foi decidida uma paralisação, e essa paralisação, de fato, paralisou a universidade toda desde o início, seria o início das aulas, em torno do dia 20 de fevereiro. Professor, quando o senhor fala na questão orçamentária, o senhor já definiu, inclusive, o orçamento para 2013, que está orçado em 231 milhões de reais. Existe uma emenda parlamentar que passa, então, para 241 milhões de reais. E na última segunda-feira, o presidente do EPB, professor Cristóvão de Andrade, nós trouxemos ele aqui no programa e ele falava exatamente que a UEPB tem um orçamento em torno de 290 milhões. Existiriam outras fontes. Que fontes são essas, professor? Esse tipo de comentário ele é natural, né, porque as pessoas compreendem pouco sobre o orçamento público. E informar que a UEPB dispõe de 293 milhões ou 290 milhões no seu orçamento, do ponto de vista formal, é correto. Mas, por exemplo, a universidade tem um programa chamado CT-Infra, que é um projeto aprovado junto ao CNPq de investimento em infraestrutura. Esse programa, com esse projeto, a universidade recebe do CNPq, vamos supor, algo em torno de 3 milhões de reais, 5 milhões de reais para compra de equipamentos e para construção. Aquele recurso só pode ser usado para isso. Há uma previsão orçamentária de em torno de 20 milhões, que na perspectiva, posta no orçamento, na perspectiva de conseguirmos um empréstimo junto ao BNDES para a construção. É um projeto feito, já encaminhado há alguns anos, ainda na gestão da professora Marlene. Então, deve constar no orçamento aquele valor, esse é um valor fictício, mas ele deve constar no orçamento para que, quando nós conquistemos aquele empréstimo, aquele montante, nós devemos executar a partir da existência dele no orçamento, porque nós não poderíamos aumentar o orçamento depois de aprovado. Verbas da União, nós conseguimos aprovar emendas ao orçamento da União a partir do apoio de deputados e senadores da Paraíba. Essas verbas da União giram em torno de 200 mil, 500 mil, já chegamos até a 2 milhões, mas não conseguimos liberar esses recursos. São emendas ao orçamento da União feitas por parlamentares paraibanos. Esse recurso ele tem que constar no orçamento para que ele possa ser executado. Mas não é um dinheiro que tem disponível para que se possa destinar a pagamento de pessoal, aumento de salário. Então eu respeito essas opiniões porque elas revelam sempre esse desconhecimento, essa ignorância em relação a como funciona um orçamento público.
O que nós dispomos efetivamente no orçamento da UEPB para pessoal é aquilo que é oriundo da fonte 00, como nós chamamos, que é a fonte do Tesouro do Estado. No caso, 201 milhões. 201 milhões. É o que nós 30 dispomos. milhões seriam para outros investimentos. Exatamente. A partir desses 201 milhões são definidos a partir da aprovação do orçamento do Estado. E o orçamento que nós temos hoje disponível efetivamente, financeiramente falando, é aquilo que o governo determinou num cronograma mensal de desembolso, que é na ordem de 231 milhões, que equivale àquilo que havia sido encaminhado originalmente pelo projeto de orçamento, e não pelo que efetivamente foi aprovado posteriormente na Assembleia. Todos sabem disso, desde o ano de 2012, final do ano, e no início de 2013. Todos os sindicatos, os líderes das entidades têm conhecimento dessa matéria. Às vezes alguns continuam falando algumas coisas que podem revelar um desconhecimento, mas eu acho que não é desconhecimento, porque essa informação ela está tornada pública desde o início do ano e todos deveriam tratar dessa maneira. Ou seja, a UEPB tem um orçamento, esse orçamento foi definido, cabe ao reitor, no caso, executar esse orçamento. Eu não gero recursos. A UEPB gera arrecadação, mas são arrecadações mínimas de recursos que entram, por exemplo, venda de livros na nossa editora, concurso que a universidade organiza, algum programa que a universidade desenvolve, algum projeto que arrecada algum recurso. Mas essa arrecadação também, ela tem natureza e destinação determinadas. Então, para pessoal, o que nós dispomos é 201 milhões no ano de 2013, e o previsto para execução orçamentária, mesmo sem reajuste algum, já ultrapassa esses 201 milhões. Professor, na oportunidade, o professor Andrade também colocou que existe realmente uma defasagem salarial em relação aos professores desde o ano de 2010. A UEPB trabalha realmente com essa realidade? Se nós formos tratar a defasagem salarial de 2010 para cá, nós teríamos a inflação do ano passado, a inflação de 5,83 de 2012, e teríamos que discutir as diferenças de 2009 e 2010. Entretanto, todas as categorias tiveram em 2010, em 2009, em 2010, em 2011 e em 2012 reposições de perdas salariais. Se nós fizermos o acumulado entre 2008 e 2012, as categorias de trabalhadores da UEPB tiveram reajustes salariais acima da inflação do período. Então, o que está em discussão no momento é apenas a database e a reposição de perdas daquele período, mas do plano de carreira, dos dois planos de carreira que foram postos em vigência a partir de janeiro de 2008, de lá para cá nós tivemos uma inflação menor do que aquilo que foi repassado em forma de reajustes salariais para todos os servidores técnico-administrativos e docentes da UEPB. São números reais, portanto, não são criações da cabeça de ninguém. Esses números estão disponíveis, porque um é o IPCA, que é calculado pelo IBGE, e outro que é o salário que era recebido por todos em janeiro de 2008, e o salário que é recebido em dezembro de 2012. Fazendo esse comparativo, os salários cresceram mais do que a inflação do período. Há uma dificuldade momentânea, essa dificuldade é orçamentária para a universidade. E essa dificuldade só seria sanada com o aporte de novos recursos. O governo do Estado já declarou claramente, o governador, em várias ocasiões, que não haverá novo aporte de recursos para cobrir despesas com o pessoal na universidade. Portanto, o que eu tenho discutido com as categorias... Inclusive, o governador, reitor, se me permite, ele fala exatamente na questão da autonomia da UEPB. Descartou até, inclusive, qualquer negociação nesse sentido. O governador deixou claro que essa discussão tinha que se dar no âmbito da universidade. E o que todos sabem é que nós estamos passando por uma restrição. É um momento de restrição orçamentária. Se nós compararmos a evolução orçamentária da UEPB nos últimos anos, nos últimos 8 anos, nós vamos ver naturalmente que houve um crescimento em escala até o ano de 2009, até o ano de 2010,
na previsão orçamentária e naquilo que foi efetivamente executado. A partir de 2010 nós passamos a ter uma redução desse crescimento. E aquilo que estava previsto como crescimento nas atividades, na melhoria salarial, na melhoria do piso salarial, deixou de se tornar possível em virtude da contenção desse processo de crescimento orçamentário. Ou seja, há um descompasso entre o crescimento do orçamento e o crescimento das expectativas que foram criadas em torno do reajuste salarial, dos aumentos salariais, do crescimento da universidade, dos programas todos que a universidade tem a cumprir. O que nós estamos fazendo nesse momento de dificuldade é buscando otimizar os recursos, utilizar da melhor maneira possível, mas sem dúvida nenhuma, todos têm a clareza de que nós estamos passando por um momento de crise financeira. Estamos com um orçamento que é restritivo e esse orçamento não permite que a universidade conceda reajustes e nem se programe no sentido que ela pensava em se programar. E eu tenho dialogado com o governo no sentido de garantir alguns investimentos que não estão inseridos no orçamento, mas que o próprio governo do Estado possa assegurar esses investimentos.